Queridas, hoje nós vamos fazer caminhar, né, por uma questão que afeta a muitas de nós, e que, se não afeta agora, afetará no futuro, que é a questão da relação dos avós e netos, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, em que as crianças estão fora da creche, estão fora da escola, mas, ao mesmo tempo, podem ou não podem ficar com os avós, porque eles formam um grupo de risco, e, por outro lado, os pais precisam continuar na sua rotina de trabalho, e mesmo que isso não acontecesse antes, hoje nós temos muitos avós olhando os seus netos. O tema é muito vasto, né? Não daria tempo da gente, em poucos minutos, abranger. Nós vamos tentar caminhar por alguns pontos que são mais importantes, ok? Ou que são mais pertinentes para esse momento que nós estamos agora, ok? Nós vamos tentar colocar as questões, e, se houver tempo no final, a gente pode abrir para umas duas perguntas, ou dependendo do tempo que a gente vai ter. Muito bem, gente. O que a Bíblia fala sobre essa relação, sobre a questão dos avós, né? A Bíblia promete ao justo ver as suas gerações futuras, não é isso? Eu estava lendo um livro há pouco tempo em que ele dizia que, ao educarmos nossos filhos, tá? E esses filhos passarem esses valores cristãos, o temor a Deus para os nossos netos, é a certeza que a mensagem que hoje nós cremos, a mensagem que hoje nós publicamos, ela vai reverberar no futuro, através dos nossos netos. Então, muito importante essa questão hoje. A Bíblia fala sobre isso. Lá em Provérbios 17:6 diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, são os netos. Coroa é algo preciosíssimo, né? E ela simboliza o poderio do rei. É interessante porque a coroação, aquele momento, e nós hoje no mundo vemos pouco isso, e por isso, quando há, né, estamos aqui pensando, a rainha da Inglaterra, né, ela vai abdicar, ela vai ficar até o final, e, com certeza, a coroação do seu herdeiro, seja ele o filho, seja ele o neto, né, vai fazer com que nós vejamos um grande evento mundial publicado aí pelas redes sociais, pela TV e tudo mais, porque a coroação é a apoteose na vida de um herdeiro real. Então, Deus fala que os netos são coroa para todos nós, tá? E ele também cita exemplos práticos. Eu não sei se vai poder ser colocado, vou pedir ajuda aqui a Paula, né? Eu não sei se a gente vai poder compartilhar a tela. A Paula é expert ali, né? Então, a gente vê aí o texto de Provérbios 17:6, né? Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais, né? Então, essa relação é uma relação extremamente importante na vida de todos nós. Agora vamos para a segunda tela, sobre dois exemplos de avós na Bíblia. Existem outros. Se você for olhar lá a visita de Jetro, sogro de Moisés, ele veio ver a sua filha e veio ver os seus netos. E ali ele conseguiu ter uma visão do trabalho de Moisés e ajudou Moisés em termos de
administrar melhor o povo, né? Numa visita que ele fez à sua filha e aos seus netos. Mas nós trouxemos dois exemplos aqui, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Do Novo Testamento, nós trouxemos o grande exemplo de Lloyd e Timóteo, né? Lloyd era uma mulher judia convertida ao cristianismo e era mãe de Eunice, que também era judia e convertida ao cristianismo. E a Eunice era casada com um homem grego, tá? Mas é interessante a força que Lloyd tem junto a Eunice, né, na educação de Timóteo nos caminhos do Senhor. E é interessante porque Paulo, ok, lá em 2 Timóteo 1,5, na carta que ele escreve a Timóteo, que ele era tutor, que ele encaminhava, era o professor, né, do seminário de Timóteo, ele cita, tá, isto, nesse texto que diz: evoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti. E essa fé que há em ti é a mesma que habitou primeiramente em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e que estou convencido reside também em ti. Esse texto ele dispensa comentário, tá? Por quê? Porque o Timóteo poderia ter sido influenciado pela cultura do seu pai, que era grego e era considerado gentio. Mas ele foi educado e também entregou a sua vida a Jesus, e mais do que isso, veio a ser pastor por causa daquilo que ele aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. No Antigo Testamento, nós vemos um exemplo diferente. Por que um exemplo diferente? Porque Lloyd era mãe da mãe de Timóteo, e as duas tinham a mesma fé. Noemi e Obed, eles não passam mais pela relação de mãe com um filho ou mãe com uma filha, mas a relação de uma sogra com sua nora. E o que acontece nessa relação que vai dar lá em Obed, né? Obed, ele foi um precursor do rei Davi. E Obed, por isso, tá, na genealogia de Jesus, ele está presente. E Ruth, sua mãe, entra nessa genealogia, apesar de não ser uma mulher do povo hebreu. Ela era uma mulher de um outro povo, mas que acompanha, depois da perda do marido, depois da perda do sogro, ela acompanha Noemi e diz: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E ela, então, ouve os conselhos da sua sogra, e ela entra nesse pacto do povo de Deus com o seu povo através da sua sogra. E aí ela se casa com Boaz e, nesse caso, ela ressuscita o nome da família de Noemi, dando à família de Noemi um herdeiro e que daria continuidade à família do esposo da Noemi. Então, a gente vê aí em Ruth 4, 14 e 16, depois de toda a amargura, depois de toda a perda de Noemi, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e o seu nome será afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos.
e Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo e foi a sua ama. Tá? Então, aí a gente vê duas relações, uma perpassando pela relação de mãe e filha, e outra perpassando pela relação de sogra e nora. E aí, gente, depois dessa questão, tá? Nós vamos, nisso daí, também pegar um gancho, porque nós vamos falar daqui a pouco nessa questão da relação com o neto perpassando com os genros e netos. Na história, assim, ao olhar os netos, os avós se sentem continuados, né? E essa continuidade transgeracional que gera uma fantasia de imortalidade para todos nós, tá? No sentido de coerência na nossa vida. Por quê? Porque para os netos também é uma forma de desenvolvimento da sua identidade. Na relação do neto com os seus avós, tá? Nas vivências que esses avós passam para ele, nas recordações, nas emoções que isso é contado, e nas imagens desses avós, competências são passadas para construir as novas relações e essa nova identidade que esse neto vai ter. Tá? A identidade de cada um de nós é construída, principalmente na meninice, na infância e na adolescência. E essa relação com os avós ajudam bastante, principalmente quando essas relações são saudáveis, tá? Essa transmissão desses valores é que dá sentido à relação de avós e netos. Eu me lembro muito, a minha avó já faleceu, mas eu me lembro que ela contava na sua infância sobre a gripe espanhola, tá? Porque ela tinha, quando a gripe espanhola veio em 1918, ela tinha cerca de 5 para 6 anos. E toda a família dela ficou doente, e ela sozinha com essa idade, ela que cozinhava, porque os pais ficaram doentes e todos os muitos irmãos dela. E ela contava para mim e para o meu irmão, quando nós éramos crianças, quando nós éramos menores, ela contava para nós como é que era essa vivência. E a vivência dos carros cheios de cadáveres passando na frente da casa, e a morte em todo lugar. E foi muito interessante, porque quando começou a pandemia, a primeira coisa que me veio foram aquelas conversas. E eu e a mamãe nos lembramos disso, e trocamos isso, e vivenciamos, tá? Essa pandemia no sentido que foi colocado antes e que nos preparou de alguma forma para enfrentá-la, tá? Vendo inclusive os pontos positivos. E aquela força que a vovó passou para nós, nossa, ela não foi contaminada, nós não sabemos se ela foi e não desenvolveu a doença, se ela não foi. E aquela força dela passou para todos nós, né, aqui em casa. Na história da nossa sociedade, a responsabilidade do cuidado e da educação dos filhos sempre foi dos pais. Mas com as mudanças sociais mais recentes, tais como o aumento do número de divórcios, a saída da mãe para o mercado de trabalho, o aumento do número de mães solteiras adolescentes e também a dependência financeira dos jovens casais ou dessa mãe solteira ainda adolescente, ainda estudando, dessa avó, dessa mãe dela, levou uma mudança da relação, pois os netos passaram a ser responsabilidade dos avós. Então, o que acontece? A casa do vovô, a casa da vovó, deixou de ser aquele lugar de visita, deixou de ser aquele lugar de passar as férias, tá? De ter um dia diferente, vamos almoçar na casa da vovó, não é?
é um lugar onde a criança passa o tempo, que vai comer uma coisa gostosa, preparada especialmente para aquele dia, para ser o cotidiano da criança, porque a criança passou a viver na casa da vovó, né? A casa da vovó, ou mesmo a casa dos seus pais, com a presença da vovó, passou a ser o seu cotidiano. E os avós deixaram de ser cuidados, como antigamente acontecia, que agora os avós criaram os filhos, agora eles vão ter esse cuidado dos seus filhos. Eles passaram de ser cuidados para serem cuidadores, tá? Então, isto quando os netos não moram diretamente com eles. Às vezes, numa mesma casa, lá na escola nós temos até 4 gerações vivendo juntos. A bisavó é a que paga a escola, a bisavó é que leva esse netinho, essa netinha à escola, que compra o material escolar. Então, hoje nós vemos isso acontecendo. Então, daí, estudos mais recentes falarem de parentalidade em relação à situação dos avós. Tá? Por quê? Porque os avós hoje têm assumido papéis e influências que caberiam aos pais daquela criança. E, e aí a gente pode abrir aqui um leque de discussões que nós não vamos fazer, tá? Até que ponto isso é interessante para os avós? Até que ponto essa dependência financeira dos filhos, tá? E dos netos não dá a esse avó uma sensação de utilidade e de poderio. Então, isso é para uma outra discussão, tá, gente? Mas é para a gente estar pensando, tá, nessa questão também, ok? E daí surgirem algumas dificuldades na relação desses avós com os filhos, com a nora, com o genro, né? Por causa dessa influência que, força de uma situação, ela é colocada ali. E aí, a gente vai aí para a última a lâmina, né? Eu chamo de lâmina, mas para o último slide, que é a gente pensar nos pontos positivos e alguns cuidados que a gente precisa ter nessa relação. Tá? A gente tem aí algumas fotos de família com as 3 gerações, a gente tem a foto de um avô com um neto num momento de grande alegria, a avó com uma netinha contando histórias, porque os pais estão tão ocupados, né, que às vezes isso acabou ficando para os avós, que sempre contaram histórias, né? Eu me lembro também disso, a minha avó contava histórias, algumas macabras, né? Minha avó gostava muito de história, minha avó não era crente, ela gostava meio de histórias de terror, né? Mas, mas contava histórias, os avós, quando eu me lembro da infância também, que a minha mãe comprava livros, eu li toda a coleção do Vovô Felício, não sei aqui quem leu, a Monteiro Lobato, então a gente tem ali a presença muito forte de uma avó, não uma avó que cria, mas uma avó que tem um espaço para esses netos, né, o Vovô Felício também, visitarem e viverem mil aventuras. Então, vamos falar aí um pouquinho dos pontos, né, positivos. No nosso caso, é a transmissão dos nossos valores e das nossas crenças, ok? O que aconteceu com Lloyd e Timóteo foi isso. Então, os nossos netos também, muitas vezes, os nossos filhos não seguem os nossos caminhos na fé cristã, então nós, avós, tomamos para nós essa responsabilidade de passar para uma outra geração. E eu já vi testemunhos de pastores, que hoje são pastores,
mas pela influência da vovó, não da sua mãe ou do seu pai, tá? Mas dos avós que passaram para ele esses fundamentos da fé cristã. Então, hoje nós vemos avós buscando isso. Às vezes não são os pais que levam para a igreja, quem leva para a igreja são os avós, né? Levam os netos para a casa do Senhor. Por outro lado, quando os filhos compartilham da mesma fé, ela vem como um reforço a isto, porque ela tem mais experiência na vida cristã. Então, ela consegue passar essa experiência de uma forma de vivência para os seus netos, ok? Outra questão muito importante é a troca, tá? Dessas experiências não vividas ainda pelos pais, porque eles são de uma geração mais nova, e não vivida por esses netos, mas vivida por esses avós. Experiências, tá? Causos, poderíamos dizer assim. Há algum tempo atrás, ainda estavam vivos os avós que participaram da Segunda Guerra, né, Mundial. Assinou seu microfone? Paula, não estou ouvindo a palestra. Parece Eu que também não estou ouvindo mais saiu. nada, Paulo. Acho que a Pensei Heloísa que era só eu. saiu. A Heloísa está reconectando, porque caiu a rede dela. Ah, a gente perdeu bastante coisa. Perdemos bastante coisa. Perdemos bastante coisa mesmo. Ela está reconectando, tá? Ela vai voltar. Paula, seu microfone está desligado. Ela já vai retornar, está gravando tudo isso. Vamos ficar quietinhas esperando ela voltar, tá bom? Heloísa está reconectando. Só um minuto, por favor. Obrigada.
te ouvirei. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei. Voltei. Estou aqui no telefone do esposo, porque o meu não consegui nem no computador, nem no telefone. Onde eu parei que vocês ouviram? Qual foi a parte? Você estava falando da Terceira Guerra, alguma coisa assim. Beleza, então foi pertinho. Exatamente. Enquanto isso, né, a gente ficava ouvindo aquelas histórias e isso foi somando a uma história de vida. As histórias da minha mãe mesmo, né, que ela também, ao conversar comigo na infância, passou para mim e agora para a filha também. Os netos, eles são construídos com essas vivências, com essas emoções, e a sua identidade aí é moldada, né? E é grande a nossa força. Finalmente, nós vamos para alguns cuidados que nós precisamos ter aí nessa relação. Nós temos duas normas aí que são contraditórias. Ao mesmo tempo, tá? Que nós não devemos interferir na educação dos netos que é dada pelos nossos filhos, a necessidade de estar participando dessa educação nos dá essa tarefa. E aí vem os atritos na família, não é mesmo? Porque as coisas não ficam bem delineadas. Ou seja, eu sou responsável de cuidar desse neto desde a hora que ele acorda até a hora que os pais chegam, ou na casa desse neto, ou quando os pais trazem esse neto para nós, para que a gente passe o dia com eles. Então, essa é a nossa responsabilidade. Mas quais valores devem ser passados? Isso não é combinado, tá? Entre os pais e os filhos. Nessa situação, o que o pai faria com o filho? E o que o avô, a avó faz com o neto? Provavelmente, o seu filho vai fazer algo que ele aprendeu com você. Mas você está numa outra vibe, você está num outro momento de vida. Aquela coisa de ser responsável pela educação do filho já passou. Os netos são a coroa, tá? Dos avós. E aí a gente passa a ser um pouco mais brando, a gente tem um outro olhar, até um olhar pela experiência, né, de vida que a gente tem. Então, fica assim um conflito muito grande, principalmente se a relação com o genro ou com a nora não for uma relação muito saudável, não for uma relação saudável. E aí, querendo ou não, o neto vai ficar naquele impasse, porque, afinal de contas, quem é a autoridade sobre a sua vida? Todos são autoridade sobre a sua vida, mas fica parecendo uma guerra de quem o filho vai amar mais, tá? Que não deve ser uma preocupação dos avós, porque o neto, por essa relação ser diferenciada, o neto vai amar esses avós. Mas, ao mesmo tempo, quando o avô ou a avó assume essa educação, ele não pode mais agir como se fosse aquele dia especial de visita à casa dele, tá? E aí ele tem que colocar regras e rédeas nessa situação. É o que a gente fala que é um exercício constante da autoridade. E aí os avós precisam ser parceiros dos pais dessa criança nesse exercício. Então, aquela coisa dos avós acolherem os netos na desobediência, quando a relação é contínua, ela é perigosa, tá? Ela é perigosa. E, às vezes, isso não acontece só na casa, isso acontece na escola. Por exemplo,
hoje se vê a importância da criança ir para a pré-escola, tá? No desenvolvimento dela. Os avós cuidam muito bem, dão comidinha na boca, olha que maravilha, atendem, a criança está limpinha, está protegida, mas a criança precisa de criança para se desenvolver. Ela precisa do brincar. Por mais que você brinque, tá? E é importante você brincar, a criança precisa da relação dos pares. Então, a ida para a escola faz com que a criança desenvolva muito mais rapidamente, até porque pais e avós conhecem muito bem a criança. A criança não precisa nem falar, porque ela já sabe o que a criança quer e atende, o que não vai acontecer na escola. Então, para o desenvolvimento da criança, a ida para a escola é muito benéfica. E a gente vê muitos casos que os avós resistem. Para que gastar dinheiro? Eu não estou cuidando tão bem, né? Faz uma poupança com esse dinheiro, não precisa, ele pode ficar aqui comigo. E quando a criança vai para a escola, no início, que ela chora muito, a avó fala e fala na frente da criança: não estou falando, está acontecendo alguma coisa, estão maltratando, né? A Maria, Mariazinha, ou João, Joãozinho, né? Olha, essa escola. E aí começa, o que a professora fez com você? Né? E aí a gente vai minando uma autoridade que é o da professora e, ao mesmo tempo, a dos pais que têm o desejo de enviar essa criança para a escola para esse desenvolvimento mais integral. Então, quando nós minamos a autoridade de alguém, a gente não percebe que a nossa autoridade está sendo minada. E aí, aquela valorização, ela vai se perdendo durante o crescimento da criança, porque não vai ser criança para sempre, ela vai ser adolescente. Tá? Então, é muito importante. Isso não só dos avós, mas também dos pais. Os pais precisam ter muito cuidado para não fazerem comentários negativos dos avós diante dos filhos. Você, que a gente que é nora, a gente que é genro, a gente pode ter uma desavença, um desacordo, um pensamento diferente dos nossos sogros e sogras. Mas isso precisa ser resolvido lá com o sogro e com a sogra, ou conosco mesmo, mas não pode ser passado para o seu filho e a sua filha. Até porque, gente, nós não sabemos o dia de amanhã. E no dia de amanhã eu posso precisar desse sogro e dessa sogra, até na minha falta, para continuar a educar esse meu filho. Esse meu filho precisa olhar para o vovô e para a vovó como alguém de valor, ok? Então, isso é muito importante. Para terminar, ok? Nós gostaríamos de falar o seguinte, nessa conclusão, que a gente precisa entender que cada um de nós é um ser único, tá? E esse ser único tem temperamentos. Alguns vovôs são tão mansinhos, tem vovô bravo, tem vovó brava, tá? E às vezes essa braveza não é nem com o neto, é com os pais do neto. Por que você está fazendo isso? Não faça isso. Né? Vai bater nele. Não, se você discorda, converse com os pais da criança separada. Mas tome cuidado com o seu temperamento aí nessa relação. E o que nós podemos fazer? Tem receita? Não tem receita. Para viver, não há receita. Né? Nós vamos crescendo a cada dia. Mas eu queria trazer para vocês três textos bíblicos e uma fala de um filósofo, que é o Sérgio Cortella, tá? Pedagogo, filósofo, e ele, todos os filhos dele que nasceram, quando eles eram pequenininhos, ele falou que com 12 anos ele ia
explicar qual era o grande segredo da vida. E um dia o filho mais velho acordou, era o dia dos 12 anos, ele foi falar com o papai. Oi, pai. Foi lá, acordou o pai, né? Oi, pai. Oi, filho. Hoje eu estou fazendo 12 anos. Eu sei. Então o quê? Hoje eu queria que você vai me contar qual é o grande segredo da vida. Mais tarde, na hora apropriada, ele sentou com o filho e falou o seguinte: filho, o grande segredo da vida é que a vaca não dá leite. E o filho arregalou o olho. Como, pai? Eu sempre aprendi que a vaca dá leite. Não, não dá. Você tem que tirar. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita sabedoria, para não servirmos aos nossos netos de tal forma que eles achem que a vaca vai dar leite na vida deles. Eles precisam buscar. Não facilite tudo na vida deles. Tá? Eles precisam aprender a serem resilientes. E numa situação como nós estamos vivendo hoje, eles aprendam, como nós estamos reaprendendo a viver nas dificuldades. Para isso, sabedoria é o que nós precisamos. A sabedoria é o que se espera dos avós. Vamos dar só uma lida nesses textos para encerrar. Em Provérbios 2:6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Tem dificuldade? Peça a Deus, tá? Que Ele dá benignamente a nós. Em Efésios 5, 15 e 16, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, não como loucos, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E, finalmente, Tiago 1:5 diz o seguinte: se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Avós, peçam sabedoria a Deus todos os dias, tá? Você discorda de alguma coisa? Peça sabedoria a Deus para ajudar. Às vezes a gente não tem nem que falar, tem que orar, tem que agir com sabedoria, tá? Então, fica aqui a nossa palavra e a gente espera, né, que Deus possa completá-la no coração de todas nós e que a gente esteja aberta em qualquer idade para aprendermos sempre, porque Deus nos ensina sempre. Ok? Um beijo no coração de todo mundo. Devolvo a palavra para a Paula.